Estamos de volta com o Verdade em Questão. Eu estou com o Dr. Marcelo Zeituni, que é superintendente adjunto da SAEV Ambiental. Estamos falando de meio ambiente. O senhor tocou no primeiro bloco um assunto que eu acho muito importante a gente falar, essa cultura do que a gente vê no meio ambiente. Eu vou usar a Europa, especialmente Portugal e Itália, que eu tenho mais afeto por ser neto. A gente vê justamente que aquele padrão de jardinagem, vamos dizer assim, não é mais aquele padrão que se via 20 anos atrás, né? Há 20 anos atrás, então, era tudo redondinho, né? Era tudo correspondendo. Tinha até um filme, né, de um cara, Mãos de Tesoura, né? Que ele fazia. O Eduardo Mãos de Tesoura, etc e tal, né? Aquele padrão Eduardo Mãos de Tesoura. E hoje se vê justamente uma integração. Eu vejo muito isso, especialmente em cidades do interior de Portugal e da Itália, e até mesmo de outros países da Europa, uma integração da casa com o meio ambiente. Ou seja, eu não tenho cobertura, tudo bem, lá chove menos, aqui não tem essa chuva violenta que a gente tem alguns meses no ano, né? Mas eu não tenho cobertura nenhuma, ali eu tenho algum condimento ali, mas ali também eu tenho sei lá, uma mexerica, um limão, etc e tal, que pode ser usado também, né? E como que é essa cultura, e essa cultura que eu acredito que tenha que mudar, né, dessa poda violenta, de deixar uma árvore viver sem ela poder respirar e sem ela também nos fornecer o oxigênio necessário. Como é que é isso hoje? Aqui em Votuporanga nós temos, por exemplo, o Disque Árvore. A pessoa liga na SAEV Ambiental, a gente vai na calçada dele, faz o recorte, que seria, a pessoa teria que contratar um pedreiro, leva a muda, que ela teria que comprar a muda, faz o plantio, que ela teria que contratar um jardineiro, põe a estaca, põe a primeira adubagem, faz a amarração, depois ela só praticamente é aguar. O serviço público, ele tem que ser facilitador, tem que dar opção à pessoa fazer o certo, né? Quando a gente faz o recorte, a gente já faz o recorte adequado. Um dos primeiros cuidados que tem que ter com a árvore, ela tem que ter uma área de terra ali adequada, que quando ela vai crescendo, se você estrangula ali, a raiz vai procurando onde ela causa danos à calçada. Então a pessoa faz mal para ela mesma, ela fecha a calçada e depois é ela que vai ter problemas, né? A questão da espécie adequada. Metade da cidade fica do lado da fiação elétrica, metade não. A rua só tem um lado de energia elétrica. Então nós colocamos espécies adequadas. A terceira questão, a diversidade. 80% das árvores em Votuporanga, nós fizemos o censo arbóreo em 2008, nós fizemos o censo arbóreo. E quantas árvores tem para cada habitante? Nós tínhamos 36 mil árvores na calçada. Em 2008. Hoje estima-se que tenha 45 mil, 48 mil. Nós vamos fazer de novo, se Deus permitir, nós vamos fazer com a parceria com a Unifev. Então eu tenho meia árvore praticamente, menos de meia árvore. Não, isso só calçada. Só calçada. Aí você tem praças, áreas verdes, que são áreas verdes. Por exemplo, a Mata dos Macacos, lá no Parque das Nações, o bosque ali da Vale do Sol, né, na Avenida Vale do Sol. Tem as áreas verdes, as praças e as árvores dos quintais. Então, nesse número, chegam as 300 mil árvores. Então nós temos 3 árvores por habitante, é gostoso. Tem que cuidar das 3, já melhorou, já tem mais sombra. Legal. Então a diversidade, 80% das árvores são da espécie Oiti. Então vem Que é uma árvore feia, vamos contar, né? Eu até gosto, eu gosto. Você gosta? Eu acho uma árvore... Mas talvez porque tenha muito. Exato, Mas o que acontece? Porque fica uma monocultura, né, isso. praticamente. Se houver, por exemplo, um cenário, né, negativo, se houver uma grande doença que vai, igual a gente tem a planta de laranja assim, lá, passa para um outro, perdemos 80% das árvores. Então esse cenário, em 2008, era preocupante. Hoje deve ter melhorado muito, esse censo agora falaria isso. Porque de 2008 até hoje, nós não plantamos Oiti. Então, que se reduziu aí para, hoje deve ter 60%, 55% dessa espécie. Então, a gente vai fazendo situações e ações que vão melhorando a qualidade de vida nossa, né? Como o nosso clima. Votuporanga ficou mais quente nesses anos? Eu não tenho esses dados. Mas a cobertura vegetal, nesses últimos 15 anos, aumentou em 80%. O que a gente vê, eu acho que quando tem a impermeabilização e aumento da cidade, é o microclima, né? Isso aí já não tem, porque você tem cimento e piche, né? Se você medir a temperatura... Agora, se você vai, eu vejo, como a gente anda, às vezes tem uma reunião ou outra numa baixada aí, né? É outro clima, 2, 3 graus diferente do que está em casa, uma perto delícia, da represa, né? Perto da represa, porque a represa municipal fica, é claro, numa altitude menor.
E também tem a questão da água, né? Claro, então você tem diferentes temperaturas dentro da cidade que com mais... Agora, a grande questão é, antigamente os loteamentos não tinham áreas verdes. Então você tinha aquela densidade de casa, densidade de cobertura, sem pouco verde. Hoje, os bairros novos, e há muito tempo, há mais de 20 anos, já tem aqueles quarteirões que são só área verde, que eu acho muito melhor do que, por exemplo, as árvores de calçada, porque essas podem causar alguns inconvenientes, por exemplo, fiação, questão de segurança, a vida humana. Mas as áreas verdes, a questão dos animais, os pássaros, né? Então, eles podem conviver muito mais. E a área verde, para mim, não pode ter a presença do ser humano. A gente fala, vamos transformar em parques. Não. Eu sou contra. Porque a área verde é ali, tem que ser preservada. Você sabe que só visitação, de educação ambiental, eu lembro sempre de uma coisa, aquela época de fazer enduro, de fazer caminhada, eu estava não sei se era a Serra da Canastra ou da Piedade, em Minas Gerais, e eu me lembro que eu estava com turma de escola, né? E aí a gente leva aquele lanchinho para caminhada, para subida, etc e tal, e um dos meus colegas, eu sempre fui de colocar no bolso a sujeira, uma educação que recebi em casa, né? E aí um amigo pegou, assim, julgando que, sei lá, a maçã que ele havia comido, aquele resto, né, o miolo da maçã, pudesse ser ali jogado, porque é da natureza, né? E o guia, né, já era um ecoguia, vamos dizer assim, ele virou e falou assim, ô fulano, né, por que você jogou essa maçã? Ah, mas qual que é o problema? Maçã é orgânico. Aí ele disse assim, mas quantas macieiras você está vendo aqui em volta? Ou seja, né, ali a macieira era lixo, ali a fruta da maçã era lixo, podia ser, né, compostada, etc e tal, usado como adubo daquele lugar, mas ali, aquele lugar é lixo. Então acho que falta um pouco dessa cultura, isso aí eu devia ter 11, 12 anos e eu me guardo essa lembrança todos os dias quando eu penso, não, o lugar disso não é aqui, embora seja orgânico, né? A gente não tem essa cultura, né, doutor? Com certeza. E a gente, por exemplo, no Dia Mundial do Meio Ambiente, nós lançamos o site do Saevinho. Dentro do site da Saev, a pessoa clica e o Saevinho vai dar dicas de meio ambiente, que envolve a arborização, questão dos resíduos do lixo, questão da água tratada, do esgoto. Então, o Saevinho é o nosso mascote que dá esse tipo de informação para formar toda uma sociedade que vai tendo esse tipo de informação, que vai virar conhecimento e aquilo vai agregando a vida dele. Ele vai ficando um cidadão consciente, porque a gente acredita nisso, que as pessoas vão tendo cada vez mais informações, né? E a gente tem que possibilitar, a gente tem que dar isso às pessoas para que a gente transforme um mundo melhor. Eu sempre digo, o serviço público, e repito, só dá opções, né? E objetiva facilidades. Né? Mesmo porque nós estamos vendo, nos últimos anos também, né, virando monocultura na região, né? Sei que não era nem o desejo que isso acontecesse aqui, mas, enfim... Mas com um detalhe positivo, a cultura da cana-de-açúcar, que tem os seus inconvenientes, mas preserva as áreas verdes, que a gente não via isso antes. Então, a nossa cobertura vegetal rural melhorou também, não só de Votuporanga, mas em toda a região. Né? Tem os seus inconvenientes, N, só que uma das situações positivas, por exemplo, a soja no Brasil, a área de soja é 4 vezes maior do que de cana. Mas tanto a soja como a cana, ela tem essa tradição de cuidar das áreas verdes, tem legislações, porque são exportadores. Então, isso, na verdade, até melhorou. Colabora com a questão do meio ambiente. Embora a monocultura também faz... Sim, tem seus inconvenientes, mas aí a questão regional. Ficar uma terra de Oiti só. Exatamente, tem a questão regional. Então, tem vários inconvenientes, mas... Por outro lado, Estados Unidos tem aquela coisa do belt, né? Um cinturão de milho, aí é só os milho, aí você passa, anda uns 100 quilômetros, aí depois muda a cultura, etc. Girassol, não sei o quê. Exatamente. Mas eu acho que essa é a grande necessidade. Mas, por exemplo, a Saev ajuda com essa questão da rua, né? Mas, por exemplo, eu tenho lá uma área no fundo da minha casa, lá que eu gostaria de ter uma porção de árvores lá, gostaria de fazer uma pequena reserva lá também. Eu posso ligar para a Saev fornece essas árvores. A Saev, além de fazer o Disque Árvore, que é a questão da arborização urbana, que são as calçadas, a gente faz o reflorestamento. Desde 1º de janeiro de 2017, nessa gestão da Saev Ambiental, nós já plantamos mais de 11 mil árvores em áreas verdes, né, são reflorestamento.
tem um compromisso com a CETESB, quando você faz uma obra pública, se forma um passivo ambiental. Ó, essa obra aqui vai fazer um impacto que vai ter que plantar 1.237 árvores. Nós plantamos e ela só é aprovada depois que tiver, em média, 1,80 m de altura. Aí, depois de tudo certo, se for rural, a natureza cuida. Se for urbano, a gente tem que fazer ainda o acero, como a gente faz na Mata dos Macacos. Sim, sim. Nós temos 104 áreas assim. Ó, não são 2, 3, são 104. E todas, a grande maioria é uma quadra, pequena ou grande. Mas aí se eu tiver quadra no fundo de casa lá um terreno, quero colaborar... Estou chegando lá. Então você tem as praças, que são ambientes de lazer, tem árvores. A pessoa nem imagina, mas a Praça São Bento, por exemplo, tem 250 árvores. O Padre Carlos lá está com 250 árvores na sua frente, né? Mas você tem essas reservas, que são 1.000 árvores, numa quadra que você põe mais árvores. Aí as árvores de quintal, o ideal seria as frutíferas, até para os passarinhos, né? Sim. Grandes, o pólen. Mas a questão da árvore de quintal, que a gente teria que ter a capacidade, e isso ainda é meia culpa da gente, a gente não tem essa grande capacidade de fornecer árvores frutíferas à população, que nunca devem ser colocadas na calçada, porque na calçada a fruta cai, as pessoas escorregam e tal. Exato. Então o ideal é ser no quintal. Nós vamos chegar lá ainda. Mas que bom. Então já é uma provocação, né? Eu já falei, eu estou abrindo um terreno lá justamente por conta disso, aquele terreno que é do centro de eventos lá, né, que era o antigo tiro de guerra, então eu já retirei toda aquela massa asfáltica, justamente para colocar uma cobertura vegetal, e eu já ia falar, tem uma frutífera para a gente colocar lá. Marcelo, é uma alegria poder te receber aqui, eu quero que você volte mais vezes, eu sei que você não tem boas coisas para falar do São Paulo, que é meu time, mas podemos falar do Brasil, e é o teu também, né? Então, mas é uma alegria poder a gente voltar mais aqui para justamente criar, porque o programa Verdade em Questão justamente quer mostrar mais uma verdade sobre aquilo tudo que somos nós, né, que fazemos parte desse ambiente. Eu que agradeço, parabenizo pelo programa, né? É sempre legal, as pessoas que estão nos ouvindo, elas podem concordar ou discordar, mas o importante é refletir. É refletir. Refletir. Que esse qual que é a verdade? A gente só chega a verdade. Qual que é a verdade? Mas pela reflexão. Então, parabéns pelo programa. Sucesso. Obrigado. Cuidar do meio ambiente é cuidar da gente mesmo. Nós fazemos parte dele. A natureza, ela pode nos destruir. Ela vai continuar. Se a gente não cuidar direitinho, basta que cada um faça a sua parte. Como o Dr. Marcelo Zeituni disse, uma pequena parte reflete no globo, reflete no todo. Assim é a verdade. Se a gente construir pequenas verdades, vai ser mais fácil a gente alcançar a verdade verdadeira, se assim a gente pode dizer. Esse foi o programa Verdade em Questão, essa é a TV de FEV e eu te espero na próxima semana. Fiquem com Deus.